Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Cássia. Oi, Sardenberg. Boa tarde também para todo mundo que nos ouve e nos assiste. E para mim mesma que estou me ouvindo em retorno. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente consegue tirar o retorno da Vera Magalhães, acabar com essa história de o som ficar voltando. Tá voltando para mim também, tô ouvindo aqui a minha própria voz quando eu falo. Vamos ver se a gente consegue resolver. Em último caso, se a gente não conseguir, Vera, será que a gente consegue fazer a Vera sem os fones de ouvido e talvez melhore isso? E agora, Vera, como é que tá? Vamos lá. Ainda tô me ouvindo. Ainda teve o retorno. É porque eu tô pelo codec. Então, peraí. Bom, por favor, Vera. Bom, agora eu vou aqui pelo som do... Vamos lá, Vera. Bom, aqui vamos primeiro fazer aqui a pergunta para a Vera. A gente ainda está aqui, Vera, com os ecos das últimas sessões do Supremo, em que foi recebida a denúncia, né, contra o Jair Bolsonaro e os outros 7 agora réus pela tentativa de golpe de Estado. E aí, Vera, tem uma coisa que chamou a atenção, que foi a manifestação ontem do ministro Fux, que criticou supostos excessos em dosimetrias de penas já propostas para outros réus. A partir dessa fala do Fux, Vera, a gente ganha aí um novo sentido para a defesa dos acusados, dos agora réus, no sentido de tentar fazer com que, mesmo em caso de condenação, a situação não seja tão ruim para eles? Vamos abrir aqui o canal da Vera, porque aí agora a gente está vendo a Vera, mas não está ouvindo. Vamos ver? Vamos tentar de novo? Vera, por favor. A gente está sem o som da Vera. Agora está sem som, tanto da Vera quanto ela não está nem ouvindo, nem conseguindo falar. Ela está ouvindo, mas ela não tá, o som dela não está chegando aqui até a gente. Vamos ver se ela entra... Ô, Vera, você consegue entrar novamente no codec? Vamos tentar aqui uma última vez. Então vamos deixar aqui, ó, enquanto aguardamos enquanto aguardamos aqui a comunicação com a Vera, eu vou continuar aquela história que eu havia colocado, que é sobre a posição do Ratinho Júnior, que ele disse que está à disposição como uma nova representante de uma nova safra da política no Brasil. Isso tem a ver com o destino da direita, o que a direita vai fazer, uma vez quando definitivamente o Bolsonaro estiver afastado do jogo político ao ser condenado. Ele já é inelegível, né? Ele já é inelegível, mas aí, se for condenado, aí está definitivamente afastado do jogo político. E aí, então, a direita tem que procurar novos candidatos. O governador do Paraná, o Ratinho Júnior, ele faz parte de um grupo de governadores que inclui o de São Paulo, o de Minas, o do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e são governadores e o de Goiás, que é o Ronaldo Caiado, são governadores que estão fazendo um certo movimento para que um deles saia candidato à presidência, né? Quer dizer, na ausência do Bolsonaro, um deles saia candidato à presidência. Pode ser enfim, qualquer um desses governadores que eu citei, e o Ratinho. Só que o Ratinho Júnior, ele estava sempre dizendo que era cedo para levantar esse assunto, que enfim, a questão era mais para frente, mas agora o Ratinho Júnior disse que ele tem sim a disposição de disputar a presidência da República. Já temos a Vera, agora sim, com Vera. Eu tô aqui, boa tarde de novo para todo mundo, desculpem essa confusão. Imagina. Bom, vamos lá, Vera. O que eu dizia diante da pergunta que a Cássia me fez é que para as defesas dos agora réus pela tentativa de golpe, o ministro Fux virou a tábua de salvação, a única esperança, o único recurso de se obter, se não uma absolvição, pelo menos penas menores. Eles estão focados agora nessa ideia de dosimetria mais justa e mais ali branda das penas.
Acontece que qual é o problema, né? O problema é a composição do colegiado, que vai julgar tudo. E para isso parece não haver solução. A primeira turma é mesmo o colegiado, isso já foi analisado em preliminares. Eles podem conseguir, além do voto do Fux por penas mais brandas, também o voto do ministro Cristiano Zanin, porque eu fiz um levantamento aqui junto a fontes lá do Supremo, e nos casos do 8 de janeiro, que estão sendo julgados no pleno, o ministro Zanin tem sido favorável a penas mais brandas em relação àquelas propostas pelo relator Alexandre de Moraes. Tem um grupo que tem votado por penas menores e que tem ficado sistematicamente vencido, mas que é um grupo não tão minoritário. E vejam só, o ministro Fux não estava nesse grupo até agora. Quem são os ministros que têm votado por penas menores? Cristiano Zanin, Edson Fachin, Roberto Barroso, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Tem 5. Portanto, se o ministro Fux rever a sua própria dosimetria e passar a votar por penas menores lá no 8 de janeiro, você passa a ter uma maioria do Supremo Tribunal Federal a favor de penas menores. Mas não é esse o colegiado que vai julgar estes réus que são acusados de tentativa de golpe de Estado pré-8 de janeiro. Os réus, portanto, com algum tipo de foro, aqueles que têm origem diferente dos réus do 8 de janeiro. E aí, para o Jair Bolsonaro, esses outros 7 agora réus, e os próximos que vão vir nas próximas levas de análise de denúncia, a vida não é tão fácil, porque a Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino têm sido do grupo dos mais rigorosos em relação à imputação da pena. Então, essa margem aberta pelo ministro Fux para se discutir as condenações, o tempo das condenações, não parece que vá favorecer ninguém desses que se tornaram réus agora e os próximos que vão vir nessas levas cujos julgamentos já estão marcados. Então é algo mais difícil de fazer entrar esse tipo de ideia na primeira turma, né, Vera? Bem mais difícil. O Alexandre de Moraes, a gente viu, tem sido inflexível, ele não aceita nem contestação. Qualquer um que tenta contestar qualquer coisa do que ele propõe, ele faz tréplica e não encerra nunca a discussão, então esse não está aberto. Flávio Dino tem sido um dos mais próximos a ele em termos de fazer uma dobradinha e propor penas igualmente rigorosas, etc. E a ministra Carmen deu um voto duríssimo ontem, dando uma demonstração de que, em relação a isso, questionamento de urna e tentativa de solapar a democracia, ela vai ser também inflexível. Então, a não ser que tivesse, eu até perguntei isso, tem a possibilidade de algum embargo, algum recurso numa fase posterior cair no plenário e não na turma? Não, não, não. É tudo na turma. Então, ainda que o ministro Fux tenha atuado como uma espécie de um revisor ali improvisado, essa figura do revisor foi extinta nas ações penais que são julgadas no Supremo. Se o pessoal se lembrar lá do julgamento do mensalão, o Joaquim Barbosa era o relator e o Lewandowski era o revisor. Então, sempre tinha esse contraponto. E essa figura do revisor foi extinta. Então, o Fux atuou nesses 2 primeiros dias como uma espécie de um revisor light ali, um revisor meio improvisado. Mas, mesmo assim, ele não vai ter o condão de conseguir atrair uma maioria para suas teses, justamente porque esses outros 3 ministros estão muito fechados, e fechados, inclusive, em penas mais rígidas. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera. Vera que volta mais tarde aqui, a nossa programação estará conosco aqui no Ponto Final. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde, ótimo jornal para vocês. Obrigado, Vera. Até mais.